Eu quero falar, a nossa igreja, o Ministério Novo Viver, é uma igreja em células no modelo do MDA. Estamos numa fase de transição da nossa igreja. Esse não vai dar para ver por causa do brilho do celular, né? Não dá para ver. É o coração do Move. Não está dando para ver aqui, não. É o coração do MDA. São, são 4 corações sobrepostos. O primeiro maior deles é o vermelho, que fala sobre a igreja, a grande igreja do Senhor Jesus Cristo. Abaixo dele, menorzinho um pouco, fala sobre a igreja local, onde você se reúne, onde você cultua. E se você não cultua, onde você deve cultuar, eu quero convidar desde já você para procurar uma igreja próxima da sua casa, ou então nos procurar na Rua Araquém, número 1310, e fazer parte de uma igreja local. Porque não há como fazer parte da igreja do Senhor Jesus se você não fizer parte de uma igreja local. Então, fazer parte de uma igreja local. A igreja local é o coração da igreja do Senhor Jesus. E onde está o coração da igreja local? O coração da igreja local está nos grupos pequenos. Os grupos pequenos. É ali onde a gente pode gerar comunhão, onde pode haver crescimento, edificação, estrutura, apoio, compartilhamento de amor. É na igreja, no grupo pequeno, que alguns chamam de célula, outros podem chamar de grupos caseiros, outros chamam de grupo de vida, outros chamam de projeto, outros chamam de núcleo de discipulado. São pequenas reuniões onde os cristãos ali compartilham. Algumas igrejas fazem reuniões, distribuem Bíblia no final, uma Bíblia branca. Outras igrejas têm café amargo. Outras igrejas têm chamado ponto de pregação. Mas são pequenos grupos, são grupos que se reúnem com o propósito de edificação, de consolidação, de testemunho uns com os outros. Isso é muito válido, isso é extremamente válido. Esse é o coração da igreja. A gente precisa entender que é ali que o Senhor Deus ordena a sua bênção, nos pequenos grupos. E ainda, para a nossa igreja, não para por aí. Nós entendemos que há um grupo menor ainda. E nesse grupo menor ainda é o que a gente chama de o DNA da célula. É o DNA da célula. É ali onde nós podemos ver Deus atuando, né? Por exemplo, a molécula da água é H2O, né? H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio por 1 átomo de oxigênio. Então, 2 átomos de hidrogênio se unem a 1 átomo de oxigênio e ali nós temos, então, H2O, água. E nós cremos que a igreja não é diferente. Nós cremos que não é diferente. Na Bíblia, o Senhor diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em o nome dele, ele está presente. Isto é igreja. Ninguém pode ser igreja sozinho. Então, para nós sermos igreja, nós temos que estar reunidos com mais alguém. Então, onde houver 2 ou 3, né? Então, a paz, irmã Maria, tudo bom? Penha, tudo bom? Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Então, onde houverem 2 pessoas reunidas e Deus presente, ou seja, aí não é mais H2O, aí no caso H2D, né? H2D. Então, H2 significa 2 seres humanos, homem. E o D é Deus presente. Então, onde houver 2 pessoas reunidas, Deus se faz presente. Só que tem que estar reunidas no nome dele. Existem várias reuniões de 2 pessoas, mas 2 pessoas reunidas em Deus, conversando acerca de Deus, Deus está presente. Então, nós acreditamos fielmente que essa é a menor partícula de uma igreja. A menor partícula de uma igreja é justamente essa, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. E a isso nós damos o nome de discipulado. Então, no discipulado, onde há 2 pessoas, Deus está presente. Jesus priorizou o discipulado na sua vida aqui na Terra. Antes de escolher os seus discípulos, ele orou a noite toda.
uma noite inteira de oração para escolher os seus discípulos, os seus 12 discípulos. Ele já tinha reunido um grupo de pessoas, mas ainda não tinha escolhido os seus 12 discípulos. E então chega o momento em que Jesus decide escolher os 12 discípulos. Você quer ver isso comigo? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então vou repetir. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite orando a Deus. Jesus, que era Jesus, a paz, Fatinha, Deus abençoe, Monique, Deus abençoe, seja bem-vinda, Débora, seja bem-vinda. Jesus, que era Jesus, passou a noite toda orando a Deus para a escolha dos seus discípulos. E quantas vezes nós não queremos orar 5 minutos? Jesus passou a noite toda orando. Precisamos aprender mais essa lição com Jesus. Jesus, homem. Ele veio para essa terra para ensinar para nós como nós deveríamos viver nessa terra. E uma das maneiras que ele nos ensinou a viver nessa terra foi através de uma vida de oração. E Jesus passou essa noite inteira em oração com um único propósito, porque ele ia escolher os 12 que iam andar com ele. E uma grande parte desse tempo foi ocupado investindo na vida dos seus discípulos. Como ele viajava horas e horas, até dias a pé, é bem provável que durante o caminho, durante a caminhada, a paz, Renata, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe, tá? Acabamos de orar por você aqui. Estamos em oração junto com vocês. Então, como as viagens eram muito longas e eram feitas a pé, eu não sei se você já andou com um grupo de pessoas. É difícil você andar com um grupo de pessoas e conversar com esse grupo de pessoas enquanto você anda. Então, provavelmente, Jesus não fazia isso. Jesus tinha, sim, o seu momento que ele parava, assentava os seus discípulos e ali ele ensinava a todos eles como um grupo. Mas havia um momento em que Jesus, durante o trajeto, Jesus conversava com um ou com 2 dos seus discípulos, um de um lado, outro do outro, no máximo mais um, porque senão depois ficava difícil de dar atenção. E foi nesse discipulado que houve assim um aprofundamento tremendo na vida de Pedro, na vida de Tiago e na vida de João, né? Que eram os 3 discípulos que eram os mais próximos de Jesus. Os 3 discípulos que estavam ali mais juntinhos, mais pertinhos de Jesus. Então a gente pode entender aí que era bem provável que enquanto Jesus estava caminhando com seus discípulos por aquelas estradas romanas, ele aproveitou bem o tempo discipulando esses homens, discipulando a João, discipulando Tiago, discipulando Pedro. No caso, a gente que caminha, a gente sabe, né? Não dá para conversar com todos. Então a gente conversa, né? Acaba se aproximando, algumas pessoas acabam ficando mais próximas. E com certeza Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. Sem dúvida, eles eram os discípulos mais próximos de Jesus. Então existem 2 maneiras de discipular ou de ser discipulado. Você pode ser discipulado 1 a 1 ou você pode ser discipulado em grupo. Isso acontece muito. É porque muitas vezes isso não é, como é que eu vou dizer, normativo. Não há uma normativa. Ninguém diz assim, esse aqui é o teu discipulador. Mas todos nós, em dado momento da nossa caminhada de fé, tivemos alguém que foi nosso discipulador, que esteve conosco, que nos ensinou a orar, que nos ensinou, que orou por nós no momento de dificuldade, que deu conselho, que orientou, que nos corrigiu, que nos advertiu, que nos podou, né? Consertou coisas que estavam
erradas. Então, todos nós tivemos isso, extraoficialmente. O que nós estamos tentando fazer é normatizar isso, criar uma maneira de você ter um discipulador próximo. E o importante nisso tudo é que todos devem ter um discipulador. Todas as pessoas devem ter um discipulador. E todas as pessoas também devem discipular alguém. Foi para isso que o Senhor nos formou. Ele nos chamou e nos deu uma grande comissão. Uma grande comissão, que eu quero falar daqui a pouco. Por exemplo, quero dar um exemplo para vocês. Dr. Cal Orton, já descansa no Senhor, ele tinha um doutorado em crescimento de igreja. E lá pela Escola de Missões Mundiais do Seminário Teológico Fuller. Ele foi quem apresentou os resultados surpreendentes de uma pesquisa que ele fez. E nessa pesquisa, ele avaliou um número grande de líderes, de pastores, grandes líderes, grandes pastores de relevância. E os quesitos avaliados nas pesquisas eram concernentes à formação desses líderes. Como que esses líderes foram formados? Como, onde, por quem foram formados? Como é que se deu essa formação para o sucesso do reino de Deus? E nessa pesquisa, acreditem, 0%, nenhum desses líderes foram produzidos pelo púlpito, apenas em reuniões de ensino ou de culto, de culto público. Formados pelo culto de quarta-feira, de quinta-feira, ou pelo culto de domingo, ou pela escola dominical, apenas. Não foram formados assim. Não foram formados assim. Então, para a formação de líderes, não estou falando de crescimento cristão. Para crescimento cristão, para você se edificar na fé, todos esses cultos são válidos. Mas na formação de líderes, para a formação de pastores, né? Não, esse menino está em todos os cultos e tal, ele ouve bem a palavra e vai ser um pastor. Não, isto não serve. Então é 0%. 0% dos líderes foram produzidos por classes estruturadas, como escola dominical, curso de família e outros cursos, outras escolas que se criam dentro das suas igrejas. Também não foi assim. Não se forma um pastor desta maneira. 10%, duas formações, 0. Agora, 10% dos líderes foram gerados ou discipulados em grupos pequenos grupos. Foram forjados na sua célula, apenas. Ali no trabalho de célula, ele cresceu, se tornou líder de célula e tal, e veio a ser um pastor, e veio a ser um pastor de renome, um pastor de ponta. 10%. E esmagadoramente 90%, quase que a totalidade desses líderes foram gerados através do discipulado ou do mentoreamento pessoal de um outro pastor, 1 a 1. 90% dos casos, esses homens foram inspirados por outros líderes. Homens que derramaram suas vidas sobre a vida desses outros líderes. Assim como Jesus fez com Pedro, assim como Jesus fez com Tiago, assim como Jesus fez com João. E entregou a vida deles, entregou a sua própria vida, derramando essa vida sobre a vida desses discípulos. Então, assim, uma coisa muito linda, muito extraordinária isso. Pela minha própria experiência, também temos visto que é muito bom o discipulado. É muito bom discipular e é muito bom o discipulado. Nós estamos num período de transição, estamos transicionando, estamos com um número grande de pessoas que não trabalhavam em células na nossa igreja e a gente está tentando estruturar da melhor maneira para que quando a gente venha aplicar esse discipulado, a gente venha aplicar o discipulado de maneira correta, com princípios, porque um discipulado mal feito também pode destruir uma vida. Então essa é a nossa intenção, de tratar os discipuladores, de curar os discipuladores para que eles venham cuidar de alguém. Aí alguém diz assim, pastor, mas eu não tenho condições nem de cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de alguém?
Pois é, querido, mas você não gerou filhos, né? Então tem gente que fala assim, depois que engravida, fala assim, depois que eu engravidei, eu amadureci. E isso é verdade. Isso é verdade. Ninguém está preparado para ser pai ou mãe. Aqueles que estão preparados para ser pai ou mãe, na verdade, quando chegam a ser pai e mãe, já estão velhos. E, na verdade, muitas vezes não aguentam mais o pique dos filhos, porque foram pais já com uma idade avançada, porque esperaram tanto para estar pronto, para estar com a cabeça amadurecida, para estar com o emprego, uma situação financeira estável, um emprego estabilizado. Né? E aí, quando vai ter filho, problemas. Porque ele não consegue mais aguentar o pique do filho, o filho tem um dinamismo, ele às vezes, por estar estruturado profissionalmente, ele é muito requisitado profissionalmente, não tem tempo para cuidar do filho, então isso tudo acaba acontecendo. E aí o filho meio que vai se criando sozinho. Então, na verdade, o discipulado é a mesma coisa. É um filho que você tem espiritual, que você cuida, que você gera, que você fortalece ele, que você cresce junto. Ninguém tem que estar, não, eu tenho que estar pronto para o discipular. Não, o discipulado é aquele que tem uma certa experiência a mais no evangelho ou na igreja local, cuida e acompanha o outro. Para quê? Para orar junto, para dar uma orientação. Se não souber dar uma orientação, ajudar o outro a levar a quem saiba orientar. Então, é essa a função do discipulador. O discipulador não é para se meter na vida do outro, não é para, não, o que está aí, o que está acontecendo, como é que é? Não, o papel do discipulador não é esse. O papel do discipulador é estar junto, é orar junto, é falar assim, puxa, eu tô com medo dessa pandemia e tal. Não, querido, não tenha medo não, vamos orar. Vamos estar junto aí. Como é que você tá? Como é que tá a tua casa? Não, minha casa está em ordem e tal. Eu estou preocupado porque lá no meu trabalho alguém, puxa, vamos orar por ele então. Aí se juntam os dois para orar pelos colegas de trabalho, para orar pela família, para orar por um filho, orar pelo pai, orar pela mãe. É assim, discipulado é isso. Discipulado é estar junto, discipulado é estar perto. É ter alguém para conversar, é ter alguém para você poder contar a tua dor, né? Contar a tua dor. Então, assim, é claro que para haver um discipulado, algumas observações precisam ficar bem claras. Por exemplo, o discipulado. Boa noite, Adriana. Tudo bom? Adriana Deres, Deus abençoe, seja bem-vinda. Para nós termos o discipulado, é muito importante que o discipulado seja feito com pessoas do mesmo sexo. Para evitar, porque a sintonia será grande. Então, para evitar maiores problemas, é importante que o discipulado seja feito com pessoas do mesmo sexo, né? Pessoas do mesmo sexo, para evitar maiores desconfortos. E se houver um outro caso excepcional, é importante também que haja aí uma supervisão, um acompanhamento do discipulador daquele que vai ser o discipulador. Né? Então, o discipulador dele passa a ser um supervisor daquele discipulado. É importante que a pessoa que está discipulando esteja sendo discipulada por alguém da igreja, sendo cuidada por alguém, porque senão nós vamos formar um monte de cavaleiros solitários por aí, falando e ensinando o que querem, ensinando heresias. A gente já viu alguns absurdos aí dentro do discipulado, que por isso que tem que estar alinhado com o pastor, tem que estar alinhado com a liderança da igreja. Porque a gente já viu alguns absurdos, como, por exemplo, uma pessoa chegar e orientar outra. Olha, você está menstruada, não pode participar da ceia, não. Oi? Você teve relações com seu marido? Então você não deve ir para o culto, não. Você está considerada imunda. Oi? Tem que ir para a palavra. Por isso que tem que estar alinhado com a igreja. O discipulador não pode ensinar uma coisa que vem da sua própria cabeça. Né? Não, para orar tem que fazer assim. Pega uma folha de não sei o quê. E aí pessoas que vieram de outras religiões, de outras tradições, começam a trazer coisas. Não. Por isso que tem que estar alinhado. Por isso que ele tem que estar sendo discipulado por alguém. Por isso que ele não pode estar sozinho. Ele não pode ensinar
algo que esteja fora, né? Então, primeira coisa, para você discipular alguém, é necessário que você tenha um coração ensinável. Aquelas pessoas que dizem assim, eu já sei, eu não preciso, porque eu já sei, eu já tenho as minhas, eu já tenho as minhas afirmações, eu já tenho as minhas crenças. Obrigado, Adriana. Eu já tenho as minhas crenças, eu já sei como é que é. Não, não. Tem que ter um coração ensinável. Todo aquele que é discípulo tem que ter um coração ensinável. Tem que estar com o coração aberto, pronto para ouvir. Ouvir de quem tem mais experiência, né? Então, esse discipulado deve acontecer no contexto do grupo pequeno. É importante que os dois façam parte do mesmo grupo pequeno. Se for célula, o mesmo grupo de célula. Se for um departamento da igreja, que seja do mesmo departamento, que elas estejam ligadas, estejam próximas. E isso é importante. Por quê? Porque acima de ser um discipulador, eles precisam ser amigos. Eles precisam precisa ter um sentimento paternal, né? Isso é extremamente importante, né? Um discipulador, ele acaba sendo como se fosse um pai de um filho casado, né? Que tem gente que pensa que é pai de bebê. Pai de bebê que é assim, ó, não pode pegar ali, não pode fazer isso. Aí tem discipulador que quer ser pai de bebê. Aí fica dando ordens para o discípulo. Ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir ali, não pode fazer. Não, não. Você é pai de um filho casado. É como se fosse pai de um filho casado. Pai de filho casado não dá ordem. Pai de filho casado aconselha, orienta. Fala assim: olha, meu filho, pensa bem no que você está fazendo. Eu talvez não faria assim, mas que você fique à vontade. Eu queria que você parasse para pensar um pouco sobre isso, né? Eu queria que você parasse um pouco para refletir, para pensar. Por quê? Porque muitas vezes fazemos as coisas sem pensar. E o papel do discipulador é dar aquele, opa. Uma vez um discípulo meu veio falar comigo. Ele falou assim: puxa, pastor, eu queria conversar, queria que você me ajudasse numa coisa. Falei: tá bom, pode falar. E ele começou a falar: não, que eu tô querendo fazer isso, tal. Tô com um projeto assim, assim, assim. Mas eu acho que se eu fizer assim, pode dar isso, isso, isso. Se eu fizer assim, pode dar aquilo, aquilo, aquilo. Eu não entendia nada do que ele estava falando. Ele estava falando sobre uma coisa que eu nunca tinha visto. Que eu nunca tinha visto. E ele começou a falar, não, porque eu estava pensando em fazer assim, 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 mas eu não sei se poderia fazer assim, assim, assim e tal, e eu assim, tá? Aí ele, mas eu acho que se eu fizer assim, 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 tal. Quando ele terminou de falar, quando ele terminou de falar, aí eu falei, tá, então assim, aí ele falou, não, eu queria agradecer, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Aí eu falei assim, já entendeu? Mas eu nem falei nada. Ele falou, não, mas só de conversar contigo já me trouxe um esclarecimento. Eu já consegui entender, eu já consegui enxergar o que eu queria fazer. E eu não entendi nada do que era. Continuei sem entender, mas ele disse que conseguiu ele mesmo tirar as conclusões dele só pelo fato de parar e conversar com alguém, né? E às vezes até conversar com alguém que não dê opinião, né? Que às vezes a pessoa só quer falar, mas não quer que alguém emita uma opinião. Ela quer falar para poder ela ser ouvida por ela mesma. Ela poder falar e ela mesma ouvir o que ela está falando e saber se ela vai acreditar ou não naquilo que ela tá expressando. Então isso é fundamental. E uma vez que você está sendo discipulado, é importante uma vez que você já está sendo discipulado, é importante você começar a orar pedindo a Deus que mostre quem que você deve discipular. Geralmente, a gente discipula alguém que a gente ganha para Jesus. Né? Você ganhou uma pessoa para Jesus, convidou, aquela pessoa foi, ela se entregou para Jesus. É importante que você acompanhe o desenvolvimento, o crescimento daquela pessoa. Nós somos os únicos
seres humanos da face da terra que abandonam seus filhotes. Nós, igreja. A gente ganha pessoas, a gente ganha pessoas, a gente ganha pessoas e a gente larga as pessoas. A pessoa, olha, não, agora a gente acompanha a pessoa até ela se entregar a Cristo. Quando ela se entrega a Cristo, Cristo entra na vida dela, a gente sai fora e larga a pessoa para lá. Bom, agora você se vira aí, lê a Bíblia, né? Vai orar e a pessoa. E agora? Agora eu sou crente e aí? Como é que eu faço? Aí ela se vê sozinha, sem amigos. O que acontece? O mundo começa a mandar um bombardeio de amigos para cima daquela pessoa e aquela pessoa enfraquece na fé. E a gente diz assim: olha lá, já desviou, não se converteu de verdade. Não, querido, a semente foi plantada, foi boa. Só que a terra não estava preparada, a terra não estava adubada, não houve cerca. Se você cria uma horta, você não aduba a terra, ou você aduba a terra, mas depois você não coloca cerca, não protege aquela planta nova, vem as aves e come tudo, destroça tudo. E acabou. E a culpa não é dela, a culpa é de você, que você deveria plantar direito, plantar correto, né? Nós temos recebido do Senhor uma grande comissão. E a grande comissão diz: ide, portanto, e fazei discípulos. Está lá em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. E isso precisa ser priorizado nas igrejas. Isso precisa ser priorizado. As pessoas estão indo e fazendo convertidos. Pregadores vão lá, pregam grandes mensagens, chama lá na frente, vai um monte de gente lá na frente, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aí, ó, aceitou Jesus, 300 pessoas. No outro culto, cadê as 300 pessoas? Sumiram. Não aparece ninguém. Aí fala assim, mas cadê as pessoas? Não, elas aceitaram Jesus e foram por aí. Não foram por aí não, querido. A gente tem que acompanhar, tem que dizer para elas o que aconteceu com elas. Como é que vai ser da agora para frente? Os desafios diários, como é que serão? Como é que vai ser? Como é que ela vai enfrentar a família dela? Como é que ela vai contar para a família dela a decisão que ela tomou? Como é que ela vai contar para os amigos do trabalho a decisão que ela tomou? Os amigos do copo, a decisão que ela tomou? Os amigos lá os falsos amigos lá da boca? Agora eu sou um crente em Jesus e como é que é? Como é que vai ser da agora para frente? Eu não posso mais falar com eles? Eu tenho que virar as costas? Ou eu tenho que ir lá? Agora eu vou ganhar todos eles para Jesus? As dúvidas são grandes e é o discipulador que tem que ajudar nessa hora. O discipulador não tem todas as respostas, mas o discipulador, ele tem um discipulador. Quando o discípulo fizer uma pergunta para ele, ele fala assim: eu vou procurar saber e já te respondo. E ele vai até o discipulador dele: olha só, me fizeram uma pergunta assim, assim, assim. E aí o discipulador vai, conversa com ele, e aí eles trocam informações. E aí ele cresce também, porque ele aprendeu. Quando vier o próximo e fizer a mesma pergunta, ele já sabe qual é a resposta, porque o discipulador dele deu esse ensinamento. E assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce. Você está entendendo? Então o discipulado é de suma importância. O discipulado é de suma importância. E Jesus colocou para nós isso, que o discipulado é de fato algo extremamente importante, porque ele separou tempo para tratar com Pedro, Tiago e João. Ele chamava Pedro, Tiago e João para orar, né? Chamava para orar. Então você quer orar? Chama os seus discípulos para orar. Chama os seus discípulos para orar. Olha só, senti, vamos orar aqui, né? Não precisa ser toda semana, não precisa. Não, todo dia tal a gente vai orar. Não precisa ser uma coisa pré-determinada. Mas toda vez que você sentir no teu coração, você vai lá, chama o teu discípulo, fala assim: vamos orar. E ajude o teu discípulo a discipular pessoas. Porque a grande comissão é ir de fazer discípulos e não ir de fazer convertidos. Não ir de fazer membro de banco. As pessoas ainda falam assim: não, eu sou membro de banco. Membro de banco, para mim, é prego, cola, parafuso. Isso é membro de banco, né? Você vai, coloca lá, bota cola, bota parafuso, prega, poca, taxinha. Taxinha não, tarraxa, né? E vai lá e... Isso é membro de banco. Você não. Você foi comprado
com um preço muito, muito alto, comprado com sangue de Cristo. Entendeu, querido? E isso é viver um evangelho genuíno. Um evangelho genuíno. Não é viver um evangelho dentro das nossas casas. Eu estou bem, Cristo está na minha vida, está na vida da minha família, e o resto que se exploda. Como que a gente pode chamar de irmãos assim? Como que a gente pode viver um evangelho sem um se preocupar com o outro? Isso aí é o evangelho de Caim, síndrome de Caim. Abel estava morto, o Senhor Deus pergunta, cadê teu irmão Abel? Aí ele responde, eu por acaso sou guardador do meu irmão? E tem gente que está vivendo um evangelho assim, perguntando para Deus, ô Deus, eu tenho que ficar agora tomando conta dos outros? Não é tomando conta, mas é cuidando. É saber onde está, é saber como está. Você está entendendo? Então é esse o procedimento que nós temos, é assim que nós devemos ficar. Então, querido, você tem uma igreja, a tua igreja tem grupo do WhatsApp. Ah, eu não gosto de grupo. Querido, é importante nós estarmos juntos, sabendo como tá. Você vai visitar alguém? Não vai. Então, querido, faça parte do grupo. Ali no grupo você pode... Como é que tá o irmão fulano? Como é que tá a irmã fulana? Ô, irmão, eu tô com saudade do irmão. Cadê? Tá sumido. E tal. Aí sai do grupo, vai no privado e fala com o irmão. Aí alguém fala assim, não, eu faço isso. Não faz. Não faz. Quem não faz parte de grupo é porque não faz isso no privado. Não faz. Não diga que faz, que não faz. Né? Nos grupos, a igreja está sempre alguém postando uma mensagem, alguém, né, deixando um versículo, alguém deixando um louvor. Inclusive, volto a dizer aqui, interromper a live aqui, no nosso grupo lá tem alguém que está devendo. Não vou falar o nome dele aqui não para não ficar gravado. Mas tem gente que está devendo lá. Hoje já é quarta-feira. Falei com ele, falou que ia fazer. Tá bom? Então vamos lá. É importante. E assim todo cristão cresce. Porque uma palavra que você dá, um louvor que você canta e você põe no grupo, você abençoa uma vida. Aí alguém fala, não quero abençoar ninguém, não. Se você não quer abençoar, você não pode ser abençoado. É sério. Pessoas que não querem fazer nada pelo reino. Acham que não, o meu trabalho é só entregar minha vida para Jesus e acabou. Nós temos compromisso. O nosso compromisso é viver a vida de Cristo. Né? Hoje, a nossa vida está um pouco diferente da vida que Cristo levava lá nos primórdios. Né? Hoje nós temos tecnologia, hoje a gente tem carro, hoje a gente tem telefone, hoje a gente tem internet, hoje nós temos água encanada. As casas hoje têm água encanada, tem luz elétrica, tem tudo de tecnologia que você possa imaginar. Então nós temos que cumprir a missão que Cristo estava fazendo, a gente tem que continuar cumprindo. Somos a igreja. Se você é a igreja, você é um pequeno Cristo. Então temos que cumprir a missão cristã. Temos que fazer o que Cristo nos mandou fazer. Precisamos fazer. Essa é a nossa missão. Então não tem para onde você fugir, você tentar escapar. Não tem para onde você... eu não sei, isso eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer. Não, irmão, não existe isso. Já pensou se Jesus viesse e falasse assim, não, mas eu não gosto de morrer na cruz por ninguém. Graças a Deus, porque ele morreu na cruz por mim e por você. Por isso nós estamos aqui. E ele falou, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E nós estamos aqui para cumprir a vontade do Pai. Não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade. Minha vontade era estar aqui fazendo uma live? Não, minha vontade era estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Dormindo, comendo. Mas aí a gente para tudo e fala assim, nós temos uma missão. Temos uma missão que é compartilhar o evangelho. Você pensa que é assim? Um dia deu na minha cabeça assim, vou pregar o evangelho. Por quê? Porque eu quero. Não, nada começa em mim, tudo começa em Deus. Tudo é por Ele, é para Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E Ele me chamou para isso. E Ele te chamou também. E quando Ele disse, ide e façam discípulos de todas as nações, Ele não falou para pastores, Ele estava falando para todo cristão.
todos os cristãos. Vai, façam discípulos de todas as nações. Sereis minhas testemunhas. Você está entendendo? Então é isso que o Senhor Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Que nós saiamos e façamos discípulos. Não só ganhar pessoas para Jesus, mas discipular e cuidar dessas pessoas. Que Deus possa abençoar ricamente a tua vida. Deus possa abençoar ricamente a tua casa. Que você possa aproveitar esse tempo de quarentena e fazer um evangelismo. Quem sabe você evangeliza pela internet e você ganha a pessoa pela internet e já começa a discipular essa pessoa pela internet. Manda uma mensagem de vida. Eu desafio você. Quando terminar essa live, você pega e mande uma mensagem de vida para alguém. Assim, puxa, aquela mensagem que me mandaram, eu vou mandar para fulano, que tem um tempo que eu não vejo, eu vou mandar para essa pessoa. Vai, manda a mensagem. Junto com a mensagem, manda uma mensagem tua, uma palavra tua. Fala para ela, olha, eu senti de orar por você essa semana, eu quero tirar um dia para orar por você. E aí aproveita, já ora hoje mesmo. Que se você deixar para amanhã, você vai esquecer. Então você já manda para ela e já começa a orar. Quando ela perguntar assim, mas você está orando por mim? Você fala assim, tô, mas você já orou, né? Isso é uma estratégia que eu uso, porque eu tenho um problema de esquecimento fora de série. Esqueço muito. Então quando alguém fala assim, ora por mim, aí eu falo assim, tá bom. Eu já começo a orar naquela hora, já saio dali, já, Senhor, essa pessoa pediu oração, eu coloco essa vida nas tuas mãos. Eu já começo a falar com Deus ali mesmo, tá? Porque senão depois pode acontecer né, N coisas acontecerem e eu esquecer. Então eu já não esqueço mais, eu já coloquei aquela pessoa nas mãos de Deus. Então, queridos, é isso. Eu queria que você guardasse isso e entendesse a importância do discipulado. Discipulado, as pessoas falam de discipulado, as pessoas pensam logo uma turma de novos convertidos. E aí acha que depois que o novo convertido ficou velho convertido, se batizou, acabou. Não acabou. Não acabou. Pastores precisam de discipuladores. Presbíteros precisam de discipuladores. Diáconos, diaconisas precisam de discipuladores. Por quê? Porque cada etapa da nossa vida cristã é uma novidade que surge. Então todos nós precisamos, todos nós temos alguém mais experiente em quem nós vamos buscar conselho. Ah, pastor, mas e quando eu chegar no estágio que não tem mais ninguém para me aconselhar? Aí você se submete a um grupo que está abaixo de você, né? Então, eu, por exemplo, na minha igreja, eu discipulo todos os meus presbíteros e alguns diáconos. Eu faço o discipulado direto deles. Devo ficar agora só com os presbíteros. Eu faço o discipulado deles. E eu discipulo os três individualmente, discipulo cada um deles, e ao mesmo tempo, minhas questões eu submeto a eles em conselho. Então, no presbitério, eu me submeto a eles. Individualmente, eu discipulo cada um deles. E no presbitério, eu me submeto a eles, né? E ali eu abro meu coração, eu rasgo, e os três juntos ali me aconselham, me orientam. Eu sempre falo com eles, olha, eu tenho uma decisão importante para tomar. O que vocês acham? E eu submeto a eles as decisões que eu estou para tomar. Então isso é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, tá bom? Então que Deus possa falar grandemente no teu coração. E volto a lembrar aqui, a nossa igreja fica ali na Rua Araquém, número 1310, no Jardim Bangu, e eu conto com a sua visita lá, se tiver uma oportunidade. Domingo agora nós tivemos culto, voltamos, né, abrimos as portas da nossa igreja para o culto público, o culto aberto ao público, excetuando as pessoas com comorbidade e que fazem parte do grupo de risco, acima de 60 anos, né? Mantivemos o distanciamento, mas foi maravilhoso. Tivemos 9 visitantes, 7 visitantes de primeira vez e 9 visitantes no total. Foi uma festa muito linda, né? Deus possa te dar a oportunidade de você ir lá visitar a nossa igreja também e conhecer o trabalho que Deus está realizando ali naquele lugar. Nós temos aí compromissos também, se você quiser nos abençoar. Pastor, eu queria dar uma oferta,
Pastor, eu sou membro, eu não sou membro de igreja nenhuma, e eu queria um lugar para eu dizimar, eu queria ser membro da sua igreja, posso dizimar na sua igreja? Pode. O número da conta tá na página do Facebook, você pode descer ali nas publicações, você vai ver o número da conta, pode fazer um TED, pode fazer um DOC, fique à vontade, tá bom? Que você possa abençoar a nossa igreja e que nós possamos ser bênção na sua vida também, né? Então, a pena que é muito longe para mim fazer uma visita, não tem problema não. Deus abençoe. Mas aqui pela live a gente já está tendo esse contato. Que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Então, queridos, então que Deus abençoe a tua vida rica e abundantemente. Te espero lá, tá bom? Moonve Rio, a revolução do amor chegou. E isso é só o começo. Tchau, gente. A paz. Deus abençoe vocês.